A Rússia pensou que estava destruindo tanques reais. Acontece que eles estavam explodindo com pensado e plástico. O Reino Unido está agora enviando tanques isca estilo IKEA para a Ucrânia. Falsificações embaladas planas, que surgem rapidamente, parecem mortais do céu e atraem as forças russas a desperdiçar mísseis, granadas e drones em iscas literais de campo de batalha. Não é apenas inteligente, é humilhante e está funcionando. A Rússia está mordendo a isca, celebrando falsas vitórias e expondo suas próprias posições no processo. Ainda pior, para cada 5 tanques reais que o Reino Unido envia, eles estão enviando 30 falsos. O resultado? As tropas russas estão sendo enganadas, provocadas e desmoralizadas em uma escala que não vimos na guerra moderna. Porque quando seu inimigo pode transformar papelão em caos, você tem um problema. Por um lado, isso está humilhando as tropas russas em campo, desmoralizando ainda mais as forças que estão sendo desgastadas pelo bem-sucedido uso de drones e tanques reais pela Ucrânia. A Rússia também sofreu um grande constrangimento, anunciando que destruiu alvos importantes, apenas para a Ucrânia anunciar que eram principalmente iscas sem valor. A guerra na Ucrânia está revelando como será a guerra no futuro, no início da guerra. Em 2022, estima-se que a Rússia tenha implantado cerca de 3.400 tanques e outras artilharias autopropulsadas, com a Ucrânia sendo capaz de mobilizar menos de 1.000. Esses tanques, apoiados por tropas a pé, sempre iriam fazer o trabalho pesado. Em uma guerra que é sobre adquirir e manter território, algo que o poder aéreo, mísseis e drones sozinhos não podem fazer. Isso fez com que tanques e artilharia autopropulsada se tornassem alguns dos ativos mais valiosos no campo de batalha. Consequentemente, a Ucrânia tem se esforçado para construir seus batalhões, importando tanques e artilharia de aliados ocidentais. Ela aumentou seus batalhões para cerca de 1.600 hoje. Acredita-se que inclua 1.114 tanques e 658 peças de artilharia autopropulsada. Enquanto isso, a Rússia tem lutado para manter sua vantagem em munições. De acordo com dados atualizados do site de defesa holandês Open Source Intelligence Oryx, a Rússia perdeu um total de 3.983 tanques desde o início da invasão em grande escala, incluindo 2.905 destruídos, 159 danificados, 386 abandonados e 533 capturados. As pesadas perdas de tanques são principalmente devido à Rússia usar tanques antigos da era soviética, que não são páreo para a tecnologia moderna da Ucrânia. Estima-se que uma parcela significativa, possivelmente tão alta quanto 75% da frota de tanques da Rússia, consiste em modelos soviéticos mais antigos, como o T-55, T-62 e T-72. Apesar das suposições comuns, os números nessas designações não representam o ano de produção, mas sim indicam a série do modelo. Por exemplo, o T-54 começou a produção tão cedo quanto 1947. Os tanques que a Rússia está tirando do armazenamento para substituir as perdas são tanques antigos que foram reformados. Em segundo lugar, avanços rápidos deixaram as equipes logísticas incapazes de acompanhar os requisitos de suporte da artilharia autopropulsada, deixando-as isoladas e vulneráveis a ataques. Especialmente agora que o som das hélices dos drones se tornou comum no campo de batalha. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia agora lançam milhões de drones, tanto como ferramentas de reconhecimento para identificar valiosos ativos de tanques, quanto como destruidores com pequenas ogivas anexadas que podem ser lançadas sobre os tanques de cima. Consequentemente, os tanques de ambos os lados estão mais vulneráveis do que nunca. No entanto, a Ucrânia se beneficiou de seu acesso a equipamentos mais modernos fornecidos pela OTAN, particularmente sistemas de artilharia avançados, que podem ser rapidamente implantados, disparados e realocados, reduzindo a vulnerabilidade a contra-ataques. Embora essa tática de atirar e fugir seja mais característica da artilharia do que dos tanques, ela destaca as vantagens logísticas e táticas mais amplas que a Ucrânia possui em certas áreas do campo de batalha. Quando se trata de céus cheios de drones, a Ucrânia também tem a vantagem. Eles têm mais drones e eles são mais sofisticados e melhor adaptados às táticas de campo de batalha atuais. Isso se deve, em grande parte, ao fato de que os drones ucranianos estão sendo desenvolvidos por contratados independentes e voluntários que inovam rapidamente para se adaptar à mudança de cenário militar. Os drones russos são fabricados centralmente, limitando a inovação e a variedade de drones disponíveis. Com tantos drones no céu, pode ser difícil saber quem está operando-os. Mas com os drones da Rússia sendo mais consistentes no design, eles são mais fáceis de identificar e alvo.
Mas a Rússia supera em muito a Ucrânia quando se trata da quantidade de artilharia disponível. Além de entrar na guerra com um estoque significativo, a Rússia atualmente produz cerca de 3 milhões de projéteis de artilharia anualmente, de acordo com as estimativas de inteligência da OTAN. Em contraste, os Estados Unidos e a Europa juntos só conseguiram fornecer cerca de 1,2 milhões de projéteis por ano para a Ucrânia. Essa disparidade significa que, enquanto as forças russas podem se dar ao luxo de atirar em quase qualquer alvo identificado de valor, as forças ucranianas devem ser mais seletivas. Avaliando a importância estratégica de um alvo antes de gastar suas munições mais limitadas, é aqui que entram os decoys. Os decoys podem enganar as forças russas a gastar recursos valiosos para destruir réplicas baratas e também revelar as posições de suas munições para contra-ataque. O tanque de disparo ou artilharia revela-se um alvo genuíno. De forma mais geral, os decoys podem adicionar uma confusão considerável nas linhas de frente, tornando difícil para o inimigo quantificar o tamanho dos batalhões inimigos. Entender sua distribuição e prever quais regiões estão sendo preparadas para grandes operações. Os decoys não são novidade na guerra. Eles têm sido usados desde os tempos antigos para enganar adversários, alocando recursos erroneamente ou revelando suas posições. Nos campos de batalha antigos, os comandantes às vezes escondiam uma parte de seus homens, prontos para flanquear o inimigo durante a batalha e fazer sua força principal parecer maior, evitando suspeitas usando uma variedade de táticas de isca. Os britânicos usaram versões falsas de seu tanque Mark I na Primeira Guerra Mundial, modelos rudimentares feitos de madeira e lona. Eles foram projetados para enganar os alemães sobre a força e posicionamento da armadura britânica na Segunda Guerra Mundial. Um elaborado plano de engano dos aliados, chamado Operação Fortitude, ou o engano do dia D, visava convencer os alemães de que a invasão principal ocorreria em Pas de Calais, em vez de Normandia. Um elemento-chave envolveu a criação do fictício primeiro grupo de exército dos Estados Unidos da América, supostamente estacionado no sudeste da Grã-Bretanha. Para isso, eles implantaram milhares de tanques, caminhões e aeronaves infláveis de borracha que eram movidos à noite para simular formações em movimento. Havia também falsas embarcações de desembarque, posicionadas em portos voltados para Pas de Calais, e um campo de aviação fictício construído, tudo apoiado por tráfego de rádio enganoso. Durante a Guerra Fria, a OTAN desenvolveu iscas mais sofisticadas com materiais refletivos de radar e assinaturas infravermelhas para imitar equipamentos reais de forma mais eficaz. Até hoje, tanto a Ucrânia quanto a Rússia empregaram iscas como parte de suas táticas de batalha mais amplas. Na guerra, a Ucrânia implantou iscas de madeira e infláveis de equipamentos de alto valor, como lançadores de foguetes, peças de artilharia e até jatos de combate. A Rússia também usou iscas, incluindo a pintura de aeronaves em aeródromos para confundir os ataques ucranianos e réplicas infláveis de tanques e sistemas de defesa aérea. Mas essas iscas nem sempre foram bem-sucedidas. No início do ano, um drone ucraniano estava investigando o que parecia ser um grupo de tanques russos T-72. Embora fossem convincentes à distância, quando o drone se aproximou, seus cantos arredondados revelaram que eram iscas infláveis. Mas as novas iscas feitas pela Força-Tarefa Kindred do Ministério da Defesa do Reino Unido para fornecer equipamentos à Ucrânia são muito mais convincentes do que as iscas infláveis que foram usadas no passado. Eles parecem exatamente com o objeto real, mesmo de uma distância tão próxima quanto 25 metros. Isso foi necessário, pois a tecnologia se tornou cada vez mais hábil em identificar iscas infláveis. Eles são feitos tirando imagens digitais de equipamentos reais e imprimindo-as em materiais especiais não divulgados, embora provavelmente sejam duráveis e potencialmente reflexivos. Assinaturas de calor falsas têm sido aplicadas há muito tempo em iscas, uma vez que muitos rastreadores usam sensores de calor. Essas novas iscas podem ter uma tecnologia ainda mais sofisticada, que a Força-Tarefa não está revelando ao público, para aumentar o tempo que a Rússia precisará para identificá-los. No entanto, equilibrar o custo de fabricação com a não detectabilidade continuará sendo um problema constante. Os novos engodos do Reino Unido estão sendo chamados de engodos IKEA, porque estão sendo enviados para a Ucrânia em pacotes planos para serem montados de forma rápida e fácil no campo. Agora estima-se que para cada 5 tanques reais que o Reino Unido envia para esta Ucrânia, está enviando 30 falsos, com modelos sendo principalmente feitos do tanque AS, Ninety, Braveheart e Challenger 2. Referindo-se à verdadeira artilharia que o Reino Unido envia para a Ucrânia, o líder do esquadrão Laurie Simner, da Força Aérea Real, explicou:
Não doamos uma grande quantidade desses. Então, qualquer coisa que possamos fazer para fazer as quantidades parecerem maiores nas linhas de frente é vantajoso para nós. Que tipo de tanques o Reino Unido está copiando e enviando para a Ucrânia? Desde o início da guerra na Ucrânia, o Reino Unido vem gradualmente transferindo obuseiros autopropulsados AS-90 para apoiar as capacidades de artilharia da Ucrânia. Essas entregas começaram em 2023 e continuaram com tranches adicionais em abril e setembro de 2024, totalizando aproximadamente 68 unidades. Depois, em março de 2025, o Reino Unido anunciou que iria aposentar formalmente todos os AS-90S do serviço ativo após AS-90S com o exército britânico, apesar dos planos anteriores de mantê-los operacionais. Na década de 2030, em seu auge, o Reino Unido operou 89 AS-90S entre 2016 e 2022, embora apenas uma parte tenha permanecido em uso ativo no momento das transferências. O AS-90 Braveheart, howitzer autopropulsado de 150 mm, foi desenvolvido pela Vickers Shipbuilding and Engineering e fabricado pela British Aerospace Systems para o exército britânico, entrando em serviço em 1992. Projetado para fornecer poder de fogo ofensivo preciso e sustentado, o AS-90 tornou-se a espinha dorsal das operações de artilharia terrestre britânica. Foi notavelmente implantado durante a Guerra do Iraque em 2003 e regularmente apresentado em exercícios da OTAN em toda a Europa. O Braveheart idealmente precisa de uma equipe de 5 para gerenciar seu howitzer, que tem um alcance máximo de disparo de 24,7 km ou 15 milhas e 3 décimos com munição padrão e 30 km ou 18 milhas e 6 décimos com munição de alcance estendido. Ele pode disparar a uma taxa de 3 rodadas em menos de 10 segundos. 6 rodadas por minuto durante 3 minutos no modo intenso e pode manter uma taxa de disparo de 2 rodadas por minuto. O AS-90 carrega um total de 48 munições, 31 das quais são armazenadas no compartimento da torre dentro de 4 módulos de revista. As 17 restantes são armazenadas no casco para recarga. Embora tenha um alcance mais limitado do que os obuseiros mais novos, a arma ainda é valorizada por sua precisão. Não requer espaços de estabilização porque está equipado com um recuo e um sistema de suspensão hidrogás que permite à torre girar e disparar através do completo. 360 graus de alcance. Também possui uma unidade de referência dinâmica e compensação eletrônica para a inclinação do veículo. Possui um armamento secundário de uma metralhadora de uso geral L7 de 7,62 mm. A arma totalmente automática, alimentada por cinta e operada a gás, também pode ser removida do veículo e montada em um tripé para ser usada por soldados a pé. O próprio veículo é construído em seu próprio chassi dedicado. É feito de aço totalmente soldado, que é classificado para resistir a impactos de 7 pontos, 6, 2 e 14 pontos. Cascos perfurantes de 5 mm e fragmentos de casco de 152 mm. Também apresenta maior proteção balística contra ataques de cima. No total, o AS-90 tem 9,7 metros de comprimento, 3,3 metros de largura e 3 metros de altura, dando-lhe um peso total de 45 toneladas métricas. Ele funciona com um motor diesel Cummins VTA 9003TE 660 BHP V8, que permite que ele viaje até 55 km ou 34 milhas por hora, com um alcance de 370 km ou 229 milhas, utilizando 4 marchas para frente e 2 para trás. Ele pode atravessar gradientes de até 60% e avançar na água até uma profundidade de 1,5 metros ou 5 pés. Enquanto o programa completo de aquisições dos anos 1990 custou cerca de 480 milhões para 179 unidades, o custo de um único AS-90 é significativamente menor. Mesmo assim, cada perda continua sendo um grande golpe para o batalhão de artilharia da Ucrânia. De acordo com os últimos números da Oryx, 17 AS-90 foram perdidos na Ucrânia até agora, 11 destruídos e 6 danificados. Enviar todos os seus AS-90 para a Ucrânia não deixa uma lacuna na artilharia do exército do Reino Unido, pois eles estão fazendo a transição para o sistema Archer, projetado pelos suecos, que servirá como uma ponte até a introdução do RCH-155. O Archer também foi enviado para a Ucrânia, com 8 enviados em novembro, 2023 e mais 18 são prometidos para 2025. O Archer também é um obus de 150 mm construído em um robusto chassi de caminhão articulado,
Volvo A30D, de 6x6. Ele carrega 21 rodadas completas pré-carregadas. O que significa que uma equipe de 3 a 4 pessoas pode operar a arma a partir do compartimento pressurizado e reforçado, ou um único membro da tripulação. Em circunstâncias extremas, a velocidade com que o Archer pode ser implantado e depois movido é sua característica definidora para a eficácia no campo de batalha. Precisa de menos de 30 segundos para os operadores receberem ordens para parar o veículo, posicioná-lo automaticamente para ação e disparar a primeira rodada. Uma vez que a missão de fogo esteja completa, ele pode se deslocar rapidamente dentro de outros 30 segundos, com um alcance máximo de disparo de 50 km, ou 31 milhas. Ele pode disparar até 8 rodadas por minuto e alterar automaticamente a inclinação de disparo para que as primeiras 4 a 6 rodadas caiam simultaneamente, dependendo do alcance. Isso significa que a tripulação pode se arrumar e se mover assim que a primeira rodada é detectada, o que limita a possibilidade de contra-ataque. É relatado que nenhum arqueiro foi perdido em ação na Ucrânia, apesar de ser considerado um alvo de alto valor. O exército britânico tinha 14 arqueiros em julho 2024, cada um valendo cerca de 14 milhões de dólares. Estes estão atuando como uma solução temporária, enquanto um programa conjunto do Reino Unido e Alemanha desenvolve o sistema de artilharia sobre rodas controlado remotamente Howitzer de 155 mm, conhecido como RCH-155. Isso foi desenvolvido pela empresa alemã de indústria armamentista KNDS. Ele é projetado com um alto nível de automação e possui um módulo de arma operado remotamente, o que permite que seja operado por uma equipe mínima de 2, um comandante e um motorista. Embora não seja totalmente autônomo ou controlado remotamente nesta fase, ele é construído para futuros upgrades para habilitar tais capacidades. O sistema é baseado no veículo Boxer de 8 rodas por 8. Ele será equipado com 30 projéteis prontos para disparar e 144 cargas modulares para recarga e uma taxa de disparo de mais de 8 rodadas por minuto. Terá um alcance de 24 a 33 milhas, com alcances maiores possíveis com munição especializada. Com um peso de combate de 40 toneladas métricas, terá uma velocidade rápida de até 62 milhas por hora e um alcance de 434 milhas. Aproximadamente 54 RCH-155 são esperados para serem entregues à Ucrânia, com as primeiras unidades já recebidas na Alemanha para treinamento e programadas para serem enviadas à Ucrânia mais tarde, em 2025. Enquanto isso, o exército britânico está aguardando um pedido inicial de 77 unidades. Este número pode ser expandido para um batalhão de quase 300. Cada RCH é estimado para custar cerca de 12 milhões de dólares para ser produzido. Não está claro se os engodos do Archer e RCH também farão seu caminho para a Ucrânia. O outro equipamento que o Reino Unido está atualmente replicando para fins de engodo é o tanque Challenger 2, que desempenha um papel crítico na guerra blindada. Desde o início da guerra, o Reino Unido também enviou para a Ucrânia 14 tanques Challenger 2. Esses têm sido considerados os principais tanques de batalha do exército britânico desde que foram introduzidos na década de 90, projetados tanto para poder de fogo quanto para sobrevivência. O tanque usa armadura composta, considerada entre as mais avançadas do mundo, com a armadura Cobham de segunda geração, conhecida como Dorchester Level 2, proporcionando excelente proteção para a tripulação de 4 homens. Isso é parte da razão pela qual ele pesa impressionantes 62,5 toneladas métricas. A torre abriga um canhão estriado de 120 mm, L30A1, que é distinto entre os tanques da OTAN, que geralmente usam canhões de alma lisa. Isso permite que o Challenger 2 dispare uma variedade de diferentes tipos de munição com grande precisão, incluindo munições de alto explosivo Squash Head e munições perfurantes de blindagem estabilizadas por aleta, descartando projéteis Sabot. Está equipado com um sofisticado sistema de controle de fogo que inclui visão panorâmica estabilizada e imagem térmica, permitindo que o tanque engaje alvos a uma distância superior a 5 km com alta precisão. Também possui uma metralhadora coaxial de 7,62 mm e uma metralhadora L37A2 de 7,62 mm montada na escotilha do comandante. Alimentado por um motor diesel V12, o tanque tem uma velocidade máxima de 36 milhas por hora em estradas e 24 milhas por hora fora de estrada.
Com um alcance de 279 milhas. O sistema de suspensão hidropneumática oferece excelente estabilidade e manobrabilidade em terrenos variados. Cada tanque Challenger 2 é estimado para custar entre 5 e 9 milhões de dólares para produzir, e pelo menos 4 já foram confirmados como perdidos na Ucrânia. O primeiro foi destruído por um míssil antitanque russo, Kornet, perto de Robertine, em setembro de 23. Com perdas subsequentes ocorrendo durante operações em agosto de 24 e janeiro de 25. Estes incluem ataques de uma munição de espera Lancet e um drone First Person View, destacando a vulnerabilidade de até mesmo tanques fortemente blindados para a moderna guerra antitanque e de drones. Não está claro quanto custa cada isca criada pela Força-Tarefa Kindred, mas certamente será uma fração minúscula do custo de um Challenger 2 ou um AS-90. A Força-Tarefa Kindred não produz apenas iscas para a Ucrânia. É uma unidade especial do Ministério da Defesa, estabelecida em março 2022, com o propósito específico de identificar equipamentos dos estoques do Reino Unido que possam ser adequados para implantação na Ucrânia, fazendo recomendações para aprovação ministerial e fornecendo orientações para o exército ucraniano sobre como usar o equipamento doado de maneira eficaz. Com uma equipe de cerca de 20 tripulantes até agora, a Força-Tarefa Kindred forneceu uma variedade de suprimentos para a Ucrânia, incluindo 300 sistemas eletrônicos de interferência e anti-interferência essenciais para se envolver na crescente e intensa guerra de drones na Ucrânia. Devido à ameaça de sinais de rádio interferidos, os desenvolvedores de drones estão criando drones com salto automático de frequência. No entanto, o próximo grande avanço será os drones alimentados por inteligência artificial que não precisam se conectar de volta à base. Para as ordens, Kindred também enviou 6 veículos Stormer equipados com lançadores de mísseis Starstreak que disparam mísseis de curto alcance superfície ar. Estes podem ser usados como defesa aérea portátil por homem ou integrados em sistemas mais pesados. Eles são projetados para combater ameaças de aeronaves de baixa altitude, com um alcance de até 5 milhas. Além disso, a Kindred forneceu mais de 12 mil armas antitanque, incluindo NLAWs, dardos e brimstones. O Javelin é um míssil guiado antitanque, que pode ser carregado por um único soldado. Uma vez lançado, o Javelin se guia sozinho e realiza um ataque de cima para baixo para atingir um tanque por cima, onde é mais vulnerável. Ele também usa uma carga em tandem para contornar a armadura reativa explosiva do tanque. Ele tem um alcance de até 3 milhas, e o Javelin tem sido creditado por ajudar a convencer a Rússia a se retirar da maioria das grandes cidades da Ucrânia. Essas armas poderosas, combinadas com iscas altamente realistas, podem criar uma condição tão confusa para a Rússia que ela pode ter que repensar toda a sua estratégia. Mas o que você acha? Os engodos ucranianos terão os efeitos desejados de confundir as forças russas e esgotar as munições? Ou a Rússia encontrará uma maneira de detectar esses novos engodos antes que eles tenham a chance de causar um grande impacto nos arsenais de artilharia russos? Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários e, como sempre, obrigado por assistir.